Viajando com o Biquíni. Oi, gente, boa noite. Hoje eu quero mandar um beijo muito especial para os nossos apoiadores, Empório Granolê, aqui no centro da cidade, na Saldanha Marinha, melhor loja de produtos naturais da cidade, e Hotel Naira, lá em La Paz. Bom, gente, hoje eu queria comunicar para vocês que eu estou saindo novamente para uma nova viagem. Nós vamos, no início da próxima semana, em busca de mais países interessantes, imagens inéditas para vocês. Mas vocês continuem ligados aqui no programa, no horário normal, que eu já deixei os programas todos gravados, escolhi lugares bem bacanas para deixar aqui para vocês verem. E hoje, como sempre, eu fico naquele impasse, o que eu vou passar, que país mostrar. Então, eu resolvi passar para vocês aqui o vídeo que deu origem a esse programa, que foi a viagem que eu fiz de volta ao mundo a bordo do veleiro Biquíni. Uma viagem de 12 anos, a gente saiu aqui do Brasil, fizemos a costa do Brasil, cruzamos o canal do Panamá, atravessamos aqui todo o Pacífico, só que esse trecho da viagem eu não tinha, a gente começou em 89, eu não tinha ainda minha câmera de vídeo, então eu não tenho imagens. Então, na verdade, as imagens que eu tenho aqui dessa viagem começaram aqui na Tailândia. Então, hoje eu vou mostrar para vocês a Tailândia, que é o meu país preferido, inclusive meu filho chama Thai em homenagem à Tailândia. A gente viveu lá 3 anos, para mim é um dos países mais bacanas aqui do nosso planeta, para começar, porque é um país 95% budista, então é um país pacífico, tranquilo, é lindo, maravilhoso, de grande diversidade, né? No sul a gente tem aquelas praias, vocês vão ver aí aquelas praias lindas, cinematográficas, ilhas incríveis, e ao norte um país completamente diferente, nas montanhas, com aquelas templos, né, budistas, aquelas tribos de índios ancestrais. Depois a gente atravessou aqui da Tailândia para a Índia, passando aqui pelo Sri Lanka, Índia, depois países árabes, que também é assim uma aventura, né? Esses países árabes, chegar de repente em Omã, Iêmen, são países assim pouco visitados por turistas, que a gente se sente assim em outros séculos, né? Uma vida completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Por mais que a gente esteja preparada para aquilo, é sempre um choque ver aquelas mulheres cobertas, né? Uma maneira de viver assim bem diferente da gente aqui do Ocidente, né? Uma coisa assim, a liberdade individual, uma coisa tão preciosa que a gente tem aqui, infelizmente eles não têm lá, mas também tem coisas interessantes, toda cultura é interessante, vocês vão ver aí, tem paisagens lindas, né? Aquela paisagem do deserto, os camelos, muito bacana. E vamos terminar esse primeiro vídeo aqui no canal de Suez, né? Já na entrada do Mediterrâneo. Depois tem a segunda fase da viagem, que a gente passa rapidamente por todo o Mediterrâneo do começo ao fim, desde a ilha de Chipre até lá o final, Gibraltar. Essa viagem, então, como eu disse, durou 12 anos, né? Eu fiz com meu marido, Jorge, meus 2 filhos, a Marina, quando a gente saiu aqui de Floripa, ela tinha 3 anos de idade, e o Tai, que nasceu durante a viagem e foi praticamente criado, né, a bordo de um veleiro. E essa viagem, então, depois a gente voltou aqui para Floripa. Esse tempo todo o barco está fora d'água, o Biquíni está em manutenção, né? Porque vocês imaginam uma viagem longa dessa, o barco precisa de muita reforma, muita coisa para se fazer. E agora, depois de tantos anos, né, a gente está saindo novamente para uma segunda volta ao mundo. Então vocês vão acompanhar aqui, eu vou ficar mandando imagens aqui, mas essa viagem vai ser diferente. A gente vai viajar um tempo, voltar para o Brasil. Então eu deixo os programas gravados, volto para fazer mais um trecho e assim vocês vão acompanhando quase que ao vivo, né, durante que a viagem estiver acontecendo. Mas soltei as imagens de hoje, Fernando. Começando então na Tailândia, isso já faz muito tempo, vocês vão ver aí o meu filho Tai. Nessa época, né, para falar a verdade, essa imagem aí, eu acho que o Tai nem tinha nascido ainda. Era só eu e a Marina. Vocês estão vendo ali o Biquíni, é um barco pequeno, mas eu considero assim um barco bom, um tamanho bom, apesar de pequeno, um tamanho bom para viajar, porque é mais fácil, né, de manobrar. Vocês imaginam, quanto maior o barco, mais trabalho, mais velame, mais área vélica, mais trabalho dá. Então é um barquinho pequeno, mas ao mesmo tempo ele tem comodidade, confortavelmente assim para a gente viver, cama, banheiro, é como uma casa dentro, né? E a maior vantagem do barco é isso, é a gente chegar em lugares que as pessoas
Às vezes, o maior barato é chegar numa ilha, por exemplo, que não tem aeroporto, que você sabe que não chega, né, quase ninguém ali, as pessoas só por barco. Então são lugares lindíssimos, né? Uma viagem, realmente eu acho uma maneira inteligente, interessante de viajar pelo mundo. Aí a gente está tirando o barco fora d'água, porque como eu disse, um barco, ele é, na verdade, a casa da gente, né? Mas além da casa também é como se fosse um carro o transporte. Então ele está sempre necessitando de manutenção, porque, por exemplo, numa casa você abre a torneira e tem a água. No barco não, você vai ter que trazer essa água para os tanques, tem um sistema de bomba para essa água chegar até na torneira. Então é muito mais complicado. Então volta e meia a gente faz isso, tira o barco fora d'água e faz a manutenção. Aí a Marina estudando, ela estudava por correspondência, né, que aqui no Brasil tem o anglo-americano, que é o único colégio que oferece esse ensino à distância. Então eles mandam os módulos, o aluno estuda, manda para o Brasil, eles corrigem, volta, não tem problema nenhum. Agora a gente está fazendo isso novamente com o Tai, ele vai estudar por correspondência e as crianças, na verdade, não tem nenhum problema em barco, elas têm uma grande capacidade de adaptação e a vida no barco é uma vida comum, né, a rotina do dia a dia. Ali a gente está, no caso, fazendo ali, costurando, fazendo umas cortininhas novas para o barco, a criança fica ali do lado e de repente a gente chega assim num lugar incrível, por exemplo, como esse. Aí é Bangkok, né, a capital da Tailândia. A Tailândia, como eu disse, é um lugar muito interessante. A única coisa lá assim, que eu achei um pouco mais complicada é a língua, que é um pouco difícil, apesar da gente passar muito tempo lá, é difícil porque essas línguas asiáticas, você sabe, elas são simples assim, não tem conjugação de verbos, não tem plural das palavras, mas tem a tal da linguagem tonal, que é muito difícil, né? Uma mesma palavra significa 5 coisas diferentes. Então, é difícil pegar a língua. Aí a gente está fazendo um passeio de elefante, que é uma coisa que eu acho que todo mundo que vai na Tailândia tem que fazer, é muito bacana, é uma maneira assim, também interessante, né, de embrenhar ali pela selva, por lugares, por exemplo, que os carros, nenhuma Toyota vai, por exemplo. E aí esse lugar aí é Chiang Mai, né, é bastante, é mais acima de 2.000 metros de altura. Essas aí são as tribos de lá, né, tem várias tribos, né, a Tailândia é um país assim de muitas etnias, muitos refugiados ali também desses países ali do lado, Burma, Laos, que são países assim muito problemáticos, mas isso aí é bárbaro, né, essas tribos de índios, geralmente elas são aquelas tribos que usam o ópio na cultura dele, uma cultura assim bem diferente da nossa. Aí são os países árabes, é o Iêmen é um país, dizem, né, que é um dos países que tem mais sequestro de turistas, mas foi tudo tranquilo, a gente não teve maiores problemas nessa viagem contra isso não. E aí a gente já está na Eritreia, que é um país também da África, é um país também que teve um passado assim muito problemático, né? Você sabe, apenas menos de 2 décadas atrás, a Eritreia fazia parte da Etiópia, então aí tinha 10 anos apenas da separação deles, que a Eritreia tinha se tornado um país. E a gente podia ver ali nas ruas, sentir as marcas dessa guerra deles, né? Um país muito assim, muitos bombardeios, muitos prédios bombardeados. E depois, né, a gente passou pelo Mar Vermelho, a Eritreia está no início do Mar Vermelho, a gente foi até o Egito. E aí são os golfinhos, né, que é uma companhia assim, mais que agradável, quando você está ali no meio do mar e de repente aparece golfinhos. Às vezes, gente, aparece centenas, eu já calculei mais de 300 golfinhos em volta do barco. Agora terminou esse primeiro vídeo, o Fernando, passa para o outro vídeo ali do Mediterrâneo, a gente vai ver agora então a segunda parte da viagem, né, que é o Mediterrâneo, que começa então em Israel, né? A gente deixou inclusive o barco um tempo em Israel, voltamos aqui para o Brasil, porque essa viagem, às vezes, por exemplo, não dá para navegar, a gente tem que ficar muito tempo no país, um país muito caro. Então a gente voltava para o Brasil para ver a família, para trabalhar um pouco, e Israel foi um desses países onde a gente deixou o barco. E aí a gente recomeçou novamente, iniciando então, como eu disse, no início ali do Mediterrâneo, né, Israel, e aí a gente já está na Grécia. A Grécia é assim, é um lugar incrível, desbundante, né, são centenas de ilhas, milhares na verdade, contando com as ilhotas, e tem ilha de tudo quanto é jeito, né, tem ilha deserta, completamente deserta, onde a gente ficou 1, 2 semanas sem ver ninguém, e tem ilhas
completamente lotadas, craudiadas de gente, você não tem lugar nem para andar na beira da praia. Tem as ilhas todas, né, com passados interessantes, né, toda aquela mitologia grega. Aí, por exemplo, é Castelo Horizon, é uma ilha bárbara. Hoje em dia tem 100 e poucas pessoas apenas vivendo nessa ilha, mas no passado já teve mais de 20 mil pessoas, né, se apertando ali naquelas pedras. A gente não sabe como que dava para viver aquelas pessoas ali. Essa é a ilha de Rhodes. A ilha de Rhodes é uma das maiores da Grécia. Tem esse castelo aí, né, que é o Castelo de Rhodes, e também o Castelo dos Cavaleiros de São João, né, que são aqueles os cruzados, né, aqueles falsos santos, né, que saíam pelo mundo para tentar catequizar as pessoas, mas na verdade o que eles faziam é explorar, roubar, escravizar as pessoas. Todo mundo sabe dessas histórias, mas aí a gente pode se aprofundar um pouco mais, né, de todas essas histórias, porque esses países da Europa, o interessante é que eles conservam muito bem, né, a arquitetura, né, assim, em certas ilhas, Malta, por exemplo, a gente pode sentir mesmo naquele clima, né, da Idade Média, né, tão assim, alto nível de conservação, tanto da arquitetura, como também, né, obviamente a cultura deles, os museus, tudo isso a gente tem bastante informação sobre essa civilização, que na verdade é a nossa civilização ocidental. Ali vocês viram ali uma dança, né, ali na Grécia. Eles sempre aproveitam, eu acho interessante na Europa, sempre no verão, onde eles sabem que tem muito turista, para fazer esses festivais. E nesses festivais de dança a gente também tem muita informação, né? A maneira de vestir, as danças deles, os cantos, tudo isso. Aí a nossa rotina no biquíni, né, na verdade, as pessoas acham que a gente passa assim, que a gente fica muito tempo no mar. Não, a gente, vamos dizer, veleja uma semana, 2 semanas, para numa ilha, às vezes fica meses numa ilha, porque a ilha é muito bacana e a gente quer ficar ali, ou uma ilha barata, tem um porto bacana, barato, que a gente pode jogar uma âncora, ou então, às vezes, esperando o tempo bom, né? O que aconteceu aí, por exemplo, nessa ilha de Kinaros, é uma ilha que faz parte ali das ilhas Cíclades da Grécia, e a gente chegou aí, o tempo ficou assim, virou, né? O tempo estava contra, e a outra ilha que a gente ia em seguida, a Morgos, era apenas poucas milhas, mas a gente não conseguia vencer contra o vento. O Meltema é um vento terrível, muito forte que tem aí na Grécia. Esse daí é Malta, né? La Valletta, capital de Malta. Malta é uma cidade interessantíssima, porque ela está bem ali no enclave da África com a Europa, então é uma mistura, né, de África, Arábia e Europa. Isso aí é uma formação natural, uma piscina que tem ali na beira do mar, a onda entra ali por baixo por um buraco, e as pessoas então ficam ali, né? O Jorge, no caso a Marina, minha filha, desceram, eu não tive coragem, porque aquilo ali, quando você desce na onda e depois para voltar é difícil, né? Escorrega aquela pedra, mas as pessoas se divertem. É uma ilha muito interessante, Malta, porque vocês imaginam, gente, um país que não tem uma montanha, não tem um rio, né? É só pedras, não tem uma praia de areia, né? São todas aquelas praias só de pedras, mas tem um fundo de mar, assim, com uma água cristalina, bárbaro para mergulhar, muito bacana. Essa daí, então, a gente já está no final do Mediterrâneo. Na verdade, aí é a Itália, isso aí é a ilha de Pantelleria, é uma ilha também muito interessante, muito sofisticada. Até eu conheci o Gerard Depardieu, tem casa aí, muitos artistas famosos. É uma ilha também que está muito próximo da África. Aniversários, né? Aniversários, Natal, tudo a gente comemora ali no barco, aonde estiver. E essa ilha, como muitas ilhas do Mediterrâneo, é uma ilha vulcânica. Então, aí vocês estão vendo, é uma água, é uma piscina natural, a gente tomava banho aí. A água aí, gente, é quentinha, uma delícia. Tinha dia que a gente não conseguia nadar de tão quente que era a água. E além disso, como é uma água rica em minerais, né? Que depois você vê que a pele, o cabelo, fica tudo lisinho. Uma delícia, tem muitas surpresas, assim. De repente você chega numa ilha, você não dá nada por ela, uma ilha como outra qualquer, e descobre, né, esses cantinhos, lugares bárbaros. Aí a gente já está nas Baleares, né? As Baleares é Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera. Nós tivemos Maiorca, Menorca e Ibiza. Formentera diz que é inclusive até mais bacana atualmente, porque tem menos gente, mas nós não fomos. Maiorca é a capital das Baleares, vocês viram ali a quantidade de marina, né? Um lugar muito badalado, muito famoso pelas marinas. O rei tem
barco aí nessa marina. Então é um lugar muito interessante se visitar também, muito turístico. Estão me avisando aqui que acabou meu tempo hoje, infelizmente, mas a gente já está ali também no finalzinho do Mediterrâneo. Isso daí já está quase Gibraltar. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vocês então não percam os próximos programas que eu deixei aqui gravado para vocês, cada lugar mais lindo que o outro. E em breve espero estar de volta aqui com vocês, com bastante novidade, bastante lugar legal para mostrar para vocês. Um beijo bem grande para todo mundo e até lá. Tchau. Viajando com o Biquíni.